Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja o horário que você estiver nos assistindo nesse webinar especial de setembro de 2023, uma gentileza da Fractal, e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje o assunto é um assunto assim extremamente interessante, extremamente relevante e impactante, né? Nós vamos falar sobre inteligência artificial, né? O impacto que esse treco, né, a inteligência artificial, a IA, pode ter, está tendo, terá nas nossas carreiras, nos nossos trabalhos, na manutenção e principalmente na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, né? Qual será a expectativa? Como é que a galera está sentindo essa novidade? As novidades, quando acontecem no mundo da tecnologia, elas já têm 4 ou 5 anos que o pessoal não estava olhando muito, mas ela já estava aí. Mas para o grande público, de repente, bum, ela aparece e se torna o assunto de todos os aniversários, batizados, encontros empresariais, e passa a ser pauta de todos os grandes meios de comunicação. A Fractal está bastante atenta nesse assunto, por isso me convidou a trazer aqui nesse webinar, né? Nós não vamos nos estender muito, e apresentar a pesquisa inédita que temos feito com a galera do mundo empresarial. Não está restrita aos profissionais de manutenção, ela abarca também profissionais que trabalham na área de segurança do trabalho, recursos humanos, pessoal de logística, né? Pessoal de meio ambiente, né? Está todo mundo comparecendo nessa pesquisa, perdão, e os resultados começam a ser bastante interessantes. Como toda e qualquer pesquisa que a gente faz, né? Vocês sabem, nós temos os nossos canais em que a gente faz pesquisas com o público de um modo geral, através dos nossos perfis no LinkedIn, através do site indicadoresdegestão.com. A gente bola as pesquisas, elas não podem ser muito longas, senão o pessoal cansa. Eles vão lá, a galera que está interessada em participar e também receber os resultados, e responde via internet. É assim que a gente faz as nossas pesquisas, com uma adesão fantástica. Essa pesquisa em particular, que eu vou mostrar os resultados aqui, né, já tem uma adesão fantástica. Já passamos das 300 colaborações. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente procura fazer em toda e qualquer pesquisa, né, para quem trabalha com dados, e além do mais, aqui vale citar um grande matemático, né, Deming, que disse que sem dados você simplesmente não tem nada, né? Você tem meras conjecturas. Para que se vire, para que se obtenha informação e se permita uma tomada de decisão, é preciso arrumar os dados. Então, uma coisa já começa caracterizando o público que está respondendo à nossa pesquisa. Vocês vejam que a grande maioria tem mais de 45 anos, né? Pessoal que trabalha com gestão, trabalha com coordenação, os bons níveis de gestão em todas as áreas, está bastante frequente, mas temos uma amostragem que pega gente de todas as idades, inclusive de 20, entre 20 e 25 anos. Ou seja, temos uma varredura muito interessante, desde os baby boomers até a geração Z, que nós sabemos que isso faz uma diferença muito grande. Bom, então, temos um público, né, ainda caracterizando o público que respondeu essa pesquisa sobre manutenção, sobre inteligência artificial, né? A gente vai falar também sobre o impacto da inteligência artificial, já na nossa visão, sobre a manutenção preditiva. Esse foi o nosso compromisso com relação a esse webinar. Aqui a caracterização bastante interessante. O público feminino está comparecendo com bastante força nas nossas pesquisas, e o número aqui dessa pesquisa é bastante expressivo. 11%, perdão, dos profissionais que responderam à pesquisa são do sexo feminino e 86,67% são do sexo masculino. E respeitando a questão da condição de gênero, temos ainda 2,22% de pessoas que não se identificaram nem como sendo nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. Bom, a pesquisa está aqui. Qual é o impacto da inteligência artificial na gestão empresarial e na carreira? Nós não estamos falando única e tão somente da manutenção, estamos falando de uma forma ampla. E aqui, ó, teve gente, né? Você pode ver nesses números aqui, bastante interessante, que
nós temos profissionais dos mais diversos tipos de atividade: analista de dados, consultores, engenheiros mecânicos, gerentes, técnicos de preditiva, segurança do trabalho, instrumentista. Ou seja, o pessoal está comparecendo de chofre na nossa pesquisa. Então, depois de caracterizado, né, a gente sempre pergunta quem é você, onde você trabalha, que estado você se localiza, coisa desse tipo, sua idade, etc., para caracterizar o público que está respondendo à pesquisa, a gente começa a pesquisa propriamente dita. E a primeira pergunta, utilizando o sistema de Net Promoter Score, né, foi, numa escala de 0 a 10, avalie o quanto você sabe ou está informado sobre inteligência artificial. Ou seja, o que é o Net Promoter Score? Até a nota 5, né, quando a pessoa dá de 0 a 5, ela está sendo classificada como um detrator. De 5 a 7, ela é isenta, ela é neutra. E de 8 a 10, né, quem dá uma nota superior a 8, é um promoter. Por isso que se chama Net Promoter Score, quer dizer, a escala de promoção líquida. E veja que interessante, usando o Net Promoter Score, que eu acho um sistema excelente de pergunta e resposta, né, que te dá na bucha como é que é, você não precisa ficar fazendo médias nem nada, ele é uma espécie de velocímetro que vai te mostrar o resultado daquela questão. Nós estamos com o pessoal dizendo que a inteligência artificial ainda é algo fechado, é algo ainda que há pouca informação, né? O nível de informação das pessoas sobre inteligência artificial hoje é baixo, ele é, inclusive, quase negativo, ou seja, muito pouca informação. A pessoa está querendo se situar sobre inteligência artificial. Continuando a nossa pesquisa, veja, já de cara já descobrimos que inteligência artificial é um negócio que não é de conhecimento da maioria das pessoas. Mas daí a gente vai para o outro lado, a gente pergunta, numa escala de 0 a 10, quanto você está interessado em saber mais sobre inteligência artificial? Veja que o velocímetro, vou parar no lado direito, temos uma nota de quase 7, quase 70 do Net Promoter Score, ou seja, há um grande interesse das pessoas em entender qual é esse negócio chamado inteligência artificial, qual o seu impacto, qual a sua usabilidade, qual o problema que eu vou ter, qual a solução que eu vou poder utilizar com a inteligência artificial. Isso é muito interessante, porque tem se tornado, né, uma pauta extremamente frequente, importante na mídia, de um modo geral. A gente abre o jornal, a gente vê nos noticiários da televisão e da rádio, e principalmente na internet, muito interesse em inteligência artificial. Vai ser prejudicial ao ser humano? Não vai. Quem são os grandes concorrentes? Quais são os grandes players? Onde ela vai ser utilizada? A nossa pesquisa continuamos nessa linha. Então, o pessoal está muito interessado em entender como é que funciona a inteligência artificial. Aí, agora, com a próxima pergunta, nós perguntamos, tá, você sabe pouco sobre inteligência artificial. Você está muito interessado em entender, aprender mais sobre inteligência artificial. Mas e o uso dela? Você já faz uso da inteligência artificial? Olha a resposta. Negativo em 35 pontos numa escala de 0 a 100. Isso significa que há uma grande curiosidade, mas há muita ignorância, numa acepção da palavra, do que significa e qual a usabilidade da inteligência artificial. Ou seja, a galera, né, ainda não está utilizando efetivamente a inteligência artificial. Aqui ou ali, no chat GPT, alguma coisa aparecendo, né? O Facebook, o Google, o Elon Musk, todo mundo correndo atrás de apresentar seus produtos e serviços de inteligência artificial, mas nós, seres humanos normais, profissionais do dia a dia, ainda não estamos fazendo uso da inteligência artificial, né, no nosso dia a dia. Bom, a nossa pesquisa ela é muito interessante porque é o seguinte, na maioria das respostas, né, as pessoas, para continuar aqui a desenvolver a pesquisa e depois obter o resultado, as pessoas são obrigadas a dar o seu posicionamento, ou seja, não há possibilidade de dizer, eu não sei dizer, nós não apresentamos essa possibilidade
nas nossas perguntas. Então, é zero, ou é negativo, ou é totalmente positivo. Então, nós perguntamos, veja bem, olha só que interessante, saímos da questão do uso, do conhecimento, e aí fomos para o aspecto de expectativas, né? Perguntamos como você avalia o impacto que terá, né, daqui nos próximos 5 anos, vocês estão falando de um curtíssimo prazo, qual o impacto que a inteligência artificial terá nas nossas vidas, olhando do lado puramente pessoal, a realização, a família, a sociedade, quando a gente sai de férias, quando a gente convive nos nossos condomínios, nas nossas casas, enfim, com os nossos parentes. Qual o impacto que a inteligência artificial terá na sua vida em 5 anos, no curto prazo? Olha, todo mundo já está dizendo que o impacto será grande, né? Isso não significa que será bom. Nós perguntamos única e tão somente se haverá impacto ou não. E a resposta foi: o impacto será grande, será positivo, né? Será efetivo, vai acontecer um impacto e já está acontecendo. Aí continuamos, né? Perguntamos para 10 anos. Então, saímos de 5 anos, uma visão de curto para médio prazo, para 10 anos, que já diríamos que é já mais no longo prazo. Veja que o aumento foi bastante interessante, 46,51 no sistema do Net Promoter Score, contra o anterior de 30,23. É um crescimento bastante expressivo, significa que todo mundo, pelo menos o público, né, as 300 e poucas pessoas que responderam essa pesquisa até o dia de hoje, estão entendendo que quanto mais houver o desenvolvimento das ferramentas e da aplicabilidade da inteligência artificial no nosso dia a dia, o impacto será maior. Então, quem não estiver preparado pode ficar lascado. Isso estamos falando ainda dos aspectos puramente pessoais. Ainda não falamos sobre a questão da carreira, que é o alvo da próxima pergunta dessa pesquisa, né? Considerando os aspectos relativos à carreira, ou seja, o desenvolvimento profissional, aprendizado, promoções, qualidade do trabalho, resultados efetivamente alcançados, perguntamos para o pessoal como você avalia o impacto que a inteligência artificial terá na sua carreira. Praticamente a mesma coisa que foi dito para os aspectos puramente pessoais, ou seja, não há um distanciamento, né, no entendimento de qual o impacto da inteligência artificial em relação à vida pessoal. Na carreira e na vida pessoal, mesma coisa, o impacto será positivo, será grande e é preciso estar atento porque muita coisa vai mudar nas nossas vidas nesses próximos anos. E aí, especificamente, né, vocês sabem, eu sou um profissional da área de gestão de ativos físicos, manutenção, sou consultor, professor nessa área, eu tinha que fazer minha pergunta específica para a área de manutenção. O pessoal de manutenção e facility, né, recebendo uma atenção um pouquinho maior. Aí perguntamos, qual o impacto que terá a inteligência artificial especificamente na área de manutenção? Veja que foi maior, né, do que uh, o impacto assinalado para a carreira. Ou seja, todos os profissionais estão entendendo que ainda não estão usando adequadamente ou necessariamente a inteligência artificial, por isso que o impacto na carreira vai ser maior do que na vida pessoal. Muito interessante essa resposta, porque quem trabalha com manutenção sabe que a manutenção, no passado, ela era reativa. A manutenção só vivia de reação. Os equipamentos chegavam, vinham com as suas recomendações do fabricante, você instalava, tocava de fazer manutenção preventiva e corretiva conforme as recomendações do fabricante. As técnicas de manutenção foram mudando, foram melhorando, foram se alternando. E, com isso, as melhorias contínuas e as inovações puderam ser colocadas no jogo pelo pessoal da manutenção. A manutenção deixou de ser reativa quando a gente teve a instalação da indústria 4.0, com todos esses aspectos de machine learning, melhores softwares de gestão, a gestão baseada em dados, com técnicas como termografia,
controle de lubrificação e análise de vibração e outras mais, tudo isso é, né, uma mudança radical quando a manutenção passou a ser proativa, né? Esse dado é muito interessante, né, do impacto de quem trabalha na manutenção ser positivo, porque indica que o pessoal está atento, que quem quiser fazer uma manutenção de melhor qualidade, melhor assertividade, com certeza vai ter que trazer a inteligência artificial para o seu dia a dia. Bom, aí chegamos a uma pergunta crucial, né? A questão da competitividade. Todos nós sabemos que a gestão de ativos, né, que a gente pratica no dia a dia, ela é no sentido de entregar a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos nas condições ajustadas com os donos, os operadores, né, desses ativos. Essa é a missão principal da manutenção, sempre com o melhor custo, com as melhores condições de segurança dos trabalhadores e respeito ao meio ambiente. Essa é a missão da manutenção. Porém, a competitividade da empresa não passa só pela manutenção. Nós sabemos, a manutenção é uma função nevrálgica, fundamental, porém ela não é única, ela não é solista, né? Ela é um componente importantíssimo da orquestra. E olha só, o resultado mostra que a competitividade das empresas, né, é extremamente importante, com o Net Promoter Score de quase 55, numa escala de 0 a 100, né, que mostra que o pessoal da manutenção já deve estar preocupado que a inteligência artificial seja introduzida na empresa como um todo, porque não adianta você, numa corrente, ter elos mais fortes e outros mais fracos. Sempre a corrente vai arrebentar, a vulnerabilidade da corrente vai estar nos elos mais fracos. E a manutenção não pode ser o elo mais fraco nessa corrente da competitividade. Então, passamos à pergunta seguinte: para a nossa vida cotidiana, né, porque tudo que nós fazemos está interligado, né? Se a gente produz alimentos, se a gente produz aço, se a gente opera um shopping center, se a gente dá manutenção um centro de distribuição, se a gente trabalha numa empresa farmacêutica, tudo que nós fazemos, né, é para gerar valor para a sociedade na qual nós vivemos. Essa pergunta ela é fundamental, porque para a nossa vida cotidiana, no trabalho, na sociedade, como é que a galera se sente em relação ao impacto que a inteligência artificial terá para todos nós? Aqui fica a seguinte observação. O Net Promoter Score mostra quem é a favor e quem é contra, mas aqui, na pergunta, a gente perguntou, né, do ponto de vista de colocação e facilidade de entendimento, se esse impacto seria positivo ou negativo. E o Net Promoter Score está mostrando uma leve tendência positiva, o que demonstra que há ainda, por parte das pessoas, isso é absolutamente natural, um receio do impacto efetivo da inteligência artificial, uma vez que se trata de algo relativamente novo, bastante recente, que ainda não sabemos quais são os efeitos e os impactos gerados. Por isso, nós perguntamos na sequência, na área de manutenção, né, qual será o impacto da inteligência artificial quanto à criação ou destruição de funções? Porque muito tem se falado sobre isso. Tem gente que diz até que a inteligência artificial pode acabar com a vida humana na Terra. Muito antes de discutir uma questão tão profunda como essa, da existência humana versus o avanço da inteligência artificial, vamos falar de algo um pouco mais prosaico, que é a questão da supressão de funções, a parte robótica, a parte de inteligência artificial, eliminando postos de trabalho, fazendo com que muitas funções apareçam, ou o contrário, perguntamos, será que novas funções vão aparecer? Olha o resultado, que interessante. Um equilíbrio, na minha opinião, bastante interessante, 42,86%, quase 43% das pessoas diz que algumas novas funções vão aparecer. Quando você escolhe, né, eram 5 possibilidades de resposta, 1, 2, 3, 4, 5,
possibilidade de resposta, né? Vai desaparecer muito, não vai acontecer nada, não muda em nada, as pessoas tinham que escolher uma, né? Então, quando alguém opta pela resposta, algumas novas funções vão aparecer, é porque há um otimismo, né, bastante demonstrado de que o número de funções que vão aparecer vai superar o número de funções que irão desaparecer. Ou seja, numa visão ainda, o impacto será positivo em termos de funções e não será tão grande porque somente 7,14% disseram que muitas novas funções vão aparecer. Esses são os super otimistas. Porém, vejam que 28,57% das pessoas que responderam à questão disseram que algumas funções vão desaparecer. Se a gente somar os 17% de muitas funções vão desaparecer e algumas poucas funções que vão desaparecer, somando ali dá 38 com 6, 43, né? 43% das pessoas estão dizendo que funções, mais muitas ou poucas, vão desaparecer, enquanto que em torno de 50% está dizendo que mais funções vão aparecer, o que mostra que a pessoa que está neutra, né, que está ali, digamos assim, em cima do muro, são somente 4,76% que dizem que não vai mudar muita coisa em termos de funções, pelo menos na, eh, nas funções de modo geral. Veja que essa pergunta não se refere à única e só à manutenção. Nós estamos perguntando as funções de modo geral. E essa foi a resposta, o que mostra que há uma divisão, né? Até um pouco razoável que assim seja, porque a primeira pergunta que nós fizemos é se as pessoas conhecem, já sabem, estão bem informadas sobre o que vem a ser inteligência artificial, para que serve e como utilizar. Como é algo ainda novo, bastante, para muitos, inclusive, inusitado, é razoável que haja esse equilíbrio. Metade acha que vai melhorar e metade acha que o negócio vai piorar em termos de funções. Bom, continuando a pesquisa, vejo que os resultados são interessantes, né? À medida que a gente vai fazendo as perguntas, vai estabelecendo uma conversa, uma linha de raciocínio na pesquisa, as coisas vão aparecendo de uma, de uma forma assim, é, bastante tranquila. Com relação, saímos das funções, vejam que antes a gente estava falando sobre funções, agora vamos falar sobre efetivamente emprego, postos de trabalho. Então, as funções, tivemos aquele equilíbrio, e aí perguntamos, tá, mas e com relação aos empregos? As funções vão mudar, não vão mudar muito, lá tá, o negócio está meio no empate, mas como é que está com relação a emprego? Bom, a resposta está aí na tela para vocês. 24,39% diz que haverá muito menos empregos. É o pessoal que está bastante pessimista com a entrada da inteligência artificial nos negócios, sendo usada nas empresas e nosso dia a dia. E que poucos empregos vão desaparecer, 41,46%. Ou seja, o pessoal que acredita que a inteligência artificial vai trazer desemprego está ali somando os dois, 24 com 41, dá 65, quase 66%. Ou seja, quase 66% das pessoas de todas as idades, todas as funções, com mestrado, sem mestrado, com curso técnico, com pós-graduação ou graduação, eles acham, né, em 65%, que haverá supressão de empregos. A inteligência artificial vai provocar desemprego. Esse desemprego pode ser grande, pode ser pequeno, mas a inteligência artificial, na visão de hoje, das pessoas que responderam essa pesquisa, é que o desemprego vai aumentar. O efeito dela é isso aí. E somente, né, o que restou é 35%, né, acreditam que os que acreditam que efetivamente vai haver aumento de empregos
são única e tão somente, não chega a 20% do público que respondeu à nossa pesquisa. Isso é bastante preocupante, porque uma coisa são as funções novas vão aparecer para preencher, né, profissionais. Nós tínhamos no passado, usando o exemplo da manutenção, nós não tínhamos a função da engenharia de manutenção, não tinha o planejamento e controle de manutenção, isso há 20, 30, 40 anos atrás. Com a evolução, nós temos setores responsáveis pela manutenção preditiva, temos o pessoal que é responsável pela análise de dados, o pessoal responsável pelas análises de falhas. Então, os vários setores que foram sendo criados, trazendo o profissionalismo e a qualidade e a assertividade para a gestão de ativos físicos. Essa é a nossa realidade, né? A evolução das funções. E a inteligência artificial, né, não vai mexer muito com as funções. Metade acha que sim, outro não. Mas com relação aos postos de trabalho, a crença hoje é de que vai haver diminuição de postos de trabalho em função da entrada de ferramentas de inteligência artificial. Então, fica aqui para você, meu amigo, minha amiga, que está participando e nos assistindo aqui nesse webinar de apresentação de dados, o questionamento: se os postos de trabalho vão diminuir, como subsistir, como sobreviver num cenário de maior competitividade das empresas, maior nível de exigência e com menos postos de trabalho para a gente se habilitar, para a gente se candidatar, para a gente exercer. Então, investir na carreira, investir em qualificação e informação nunca foi tão fundamental como agora. Só sobreviverão, é isso que a pesquisa está nos dizendo, né? O público, né, qualificado que está respondendo essa pesquisa nos diz que olho seguro, olho forte na sua qualificação profissional, porque quem não tiver o ferramental adequado não vai conseguir se candidatar aos postos de trabalho em diminuição. Continuando a pesquisa, né, não quero passar aqui nenhum sentido pessimista para ninguém, pelo contrário, eu quero passar um sentimento de atenção. Aqueles que estão sempre prestando atenção, com boa informação, com bons dados, com boa gestão do seu próprio funcionamento, da sua própria usabilidade, né? Seja para trabalhar como consultor, para trabalhar como PJ, para trabalhar como CLT, como coordenador técnico de planejamento, gerente ou mecânico de manutenção, a gente tem que estar sempre atento que hoje o que foi suficiente, amanhã pode não ser. A pesquisa está dizendo exatamente isso. É preciso estar atento, né, para essa onda que está sendo trazida até nós com o advento fortíssimo de algo que vai mudar nas empresas, na sociedade e a nós pessoalmente, que é a inteligência artificial. Então vamos lá, continuando a pergunta, né? Foi feito o seguinte: tipo, selecione das várias opções oferecidas, né, as 5 áreas ou dimensões onde, na sua opinião, a inteligência artificial vai ter maior impacto e mais rápido nos próximos anos. Olha, essa é a pergunta do seguinte, né? Onde é que você está e com quem você está competindo? Quando você vai começar uma corrida de Fórmula 1, alinham-se os carros. Todo mundo sabe disso. Alinham-se os automóveis da competição. Só que o grid de largada, o posicionamento, foi tomado anteriormente. Tem 2 ou 3 sessões de tomada de tempo que vão alinhar as pessoas que vão disputar a corrida. E cada uma das pessoas, né, cada um dos carros, cada um dos pilotos alinhados tem uma tática. O que sai em último, ele não tem nada a ver com a tática daquele que sai em primeiro. E aquele que sai em segundo, né, ele sai com uma tática de corrida em função do que ele tem na frente e do que ele tem atrás proximamente, do primeiro, terceiro, quarto e quinto colocados. E essa pergunta é exatamente isso, né? Para a gente já tirar, apesar da pouca informação, o próprio pessoal dizendo que ainda usa pouco e pouco conhece sobre inteligência artificial, já há um sentimento de onde as coisas vão se modificar com grande
com grande impacto do ponto de vista da utilização da inteligência artificial. Vejam que todo mundo, né, todo mundo que respondeu à pesquisa deu nota, colocou quase, né, 50% do pessoal que respondeu a pergunta colocou a engenharia, de um modo geral, como sendo uma área impactada, muito impactada pela inteligência artificial. Deixa eu ver se eu consigo, para ficar melhor aqui para o pessoal ver. Olha só, a gestão empresarial, né, 35%, e 37,5% ali a manutenção de equipamentos, mas olha só, os campeões, né, do ponto de vista do pessoal do uso da inteligência artificial, em primeiro lugar, engenharia de um modo geral, bem destacada, medicina e saúde, vejam que interessante, medicina e saúde vai ser bastante impactada positivamente pela inteligência artificial. As atividades de marketing, né, com as redes sociais, isso aí nós sabemos, já está mandando ver, já está bombando, e as pesquisas científicas, ou seja, aqueles núcleos mais, mais pressionados pelo uso das tecnologias, do desenvolvimento das coisas ao nosso redor, serão os mais impactados logo de chofre. E, olha só, a gestão de recursos humanos e a gestão de segurança do trabalho estão lá no finalzinho da fila, do ponto de vista de impacto da inteligência artificial. E eu entendo, Paulo Walter, entendo que tudo isso que foi colocado aqui, o impacto na gestão empresarial, pesquisas científicas, manutenção de equipamentos, projetos de infraestrutura, qualidade de vida das pessoas, aumento da longevidade da população, gestão de recursos humanos, gestão de segurança do trabalho, gestão da logística, né? Dizem que esse é o século da logística. A logística é a resposta para praticamente tudo e influencia o meio ambiente, a segurança, os objetivos do século. Tudo passa pela questão logística. O marketing, né, uma ciência extremamente interessante que evoluiu muito nos últimos anos. Medicina e saúde, fundamental, que está associada à longevidade, né, com melhor medicina e saúde, a longevidade e a qualidade de vida das pessoas também vai na mesma toada, na mesma tocada. Engenharia, de um modo geral, comportamento das pessoas. Amigos, a inteligência artificial, para quem não sabe, ela está presente nos nossos celulares. Aqui, ó, eu tenho três celulares. Por quê? Um é o celular que eu uso de trabalho. O segundo é o celular que eu uso porque eu sou síndico do prédio onde eu moro. Então, é específico da administração do condomínio aqui onde eu sou síndico. E o terceiro é específico para atender meus clientes da parte de estatísticas, de dados, de consultoria. Então, os celulares já são inteligência artificial pura, colocados no nosso bolso, no nosso dia a dia, com o WhatsApp, com o LinkedIn, com todas as conexões que a gente tem. Então, na minha opinião, como a gente só deu cinco possibilidades para as pessoas votarem, é que tem essa discrepância, uns itens aparecem mais que outros. Mas a distância entre eles, todos esses itens elencados, para mim, é quase nenhuma. O impacto da inteligência artificial vai bater em todos muito fortemente e numa velocidade jamais vista, né? Então, nós perguntamos a esse pessoal, encerrando a nossa apresentação, né, de hoje aqui, sobre inteligência artificial, o que significa isso aí? Primeiro, então vamos lá, o que a pesquisa nos mostra? Acabei de mostrar os números para vocês. Primeiro, todo mundo está confessando que sabe pouco sobre inteligência artificial, né? É algo que está batendo, todo mundo fala, mas ainda não entendemos muito bem do que se trata e como usar. Dois, exatamente por falta de qualificação e entendimento do que vem a ser inteligência artificial, estamos usando pouco. Normal, né? Não ia usar muito aquilo que você não conhece. Três, exatamente por não conhecer e não usar, há uma grande dúvida em relação se vai ser positivo ou não. É o receio, né, de todo mundo, é normal, se vai ser positivo ou não o impacto nas nossas vidas e nas nossas carreiras com o uso massivo e
sem nenhum tipo de contestação, ou seja, a inteligência artificial não vai pedir permissão para entrar nas nossas vidas, ela já veio e já se instalou. E quarto e último, né, ela pode modificar e muito tudo aquilo que a gente tem de perspectiva com relação ao trabalho, para onde a gente vai destinar a nossa carreira, quais são as opções, né, quais são o direcionamento dos nossos esforços de qualificação e utilização da inteligência artificial. Eu achei, essa pesquisa foi eu que fiz, obviamente, com o auxílio de vários amigos que sempre me dão opiniões valiosas de como elaborar as perguntas e que tipo de resposta obter, mas o sentido dessa pesquisa é exatamente aquilo que a acumulação de dados nos tem para oferecer de melhor, que é a tendência, para onde as coisas caminham, que cuidado nós temos que ter para melhorar o nosso desempenho. Para que a gente não fique só na apresentação de números, vamos responder agora algumas perguntas que têm nos chegado sobre a inteligência artificial e a manutenção preditiva. E eu vou pedir ao pessoal da técnica que está dando suporte que coloque as perguntas e a gente vai trabalhar a resposta disso aí. Bom, primeira pergunta, né? Como a inteligência artificial é usada para prever falhas em equipamentos? O nosso FAQ, né? Frequent Asked Questions, né? Da Fractal e das nossas redes sociais, querem logo saber como é que eu faço para evitar falhas usando a inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial já está presente no software de gestão. Alguns deles estão já melhorando bastante essa parte e novidades vêm por aí. Com certeza, todo mundo está atento a isso aí. 2, com o acúmulo da informação, porque nós ainda estamos na fase da inteligência artificial regenerativa, que significa que a gente pega as informações acumuladas e gera, né, o retorno quando feitas as consultas e inserções. Então, isso já é uma base estúpida de dados que podem ser utilizados. Isso vai ajudar tanto os fabricantes quanto a cada um de nós, nas nossas plantas, nas nossas unidades operacionais, a, usando as palavras-chave corretas, utilizar técnicas e procedimentos mais interessantes para prever não, mas prevenir falhas nos equipamentos. Vamos à próxima pergunta. Lembrando, se você tiver alguma pergunta, nós temos lá no site da Fractal uma área de perguntas e respostas que eu e outros profissionais qualificados nas áreas específicas têm as respostas que vocês queiram ter sobre todos os assuntos relativos à gestão de materiais, gestão de manutenção preditiva, gestão de contratos, gestão de pessoal, todos esses materiais e nos nossos artigos, tanto no meu blog quanto no Paulo Talks e também no LinkedIn. Vamos lá. Como escolher as ferramentas e tecnologias certas para a manutenção preditiva? Bom, independentemente da inteligência artificial, para cada tipo de equipamento tem uma resposta para essa pergunta, né? As ferramentas e tecnologias de manutenção preditiva, para alguns casos, elas são muito caras, né? E aí a implantação e a continuidade da manutenção preditiva, na perseverança da aplicação da técnica, tem um certo custo. E pode ser que o equipamento não mereça esse tipo de atenção. Então, a manutenção preditiva, como tudo na vida, é em função do negócio chamado criticidade do equipamento. De acordo com a criticidade do equipamento, é que a gente vai escolher as ferramentas e as tecnologias certas aplicáveis para uma boa manutenção preditiva. Vamos lá? Próxima pergunta. Vamos ver se eu tenho a resposta, né? Elas estão aparecendo sem eu estar analisando aqui. São as que estão no topo da lista do nosso pessoal que está nos ajudando no suporte. Quais são os passos para implementar um programa de manutenção preditiva? Bom, o primeiro passo é que todo e qualquer... Está lá na ISO 55001 e está em todo e qualquer manual mínimo de gestão de ativos. A primeira coisa que você tem que fazer é ter o conhecimento correto dos ativos que você tem para cuidar e depois estabelecer a criticidade de cada um deles. A gente não dá manutenção em tudo, não existe isso.
A gente dá manutenção de acordo com a priorização, com a classificação de cada equipamento, de cada ativo. E aí, a implementação do programa de manutenção preditiva vai se dar sobre os chamados equipamentos classe A. A gente, usando um Pareto, né, um diagrama de Pareto, vai saber quais são os equipamentos críticos que merecerão um programa de manutenção preditiva. Qual é a forma, quais são os passo a passo para implementar um programa de manutenção preditiva? Primeiro, qualifique os profissionais nas técnicas que você imagina utilizar. Então, se você vai usar termografia, tem que saber, né, para que serve, como é que se faz, como é que se acumula os dados, como é que se usufrui dos relatórios para se tomar as atividades. A manutenção preditiva, né, quando a gente especificamente fala sobre o tema, ela não é uma intervenção preditiva. A manutenção preditiva é o acompanhamento dos equipamentos, e as intervenções são geradas em função da evolução desses parâmetros. Então, você junta, né, informações sobre temperatura, vibração, aspectos coletados no óleo, na questão, enfim, de um modo geral, que as técnicas te fornecem, e elas vão te indicar as intervenções a serem feitas nos equipamentos. Vamos lá, próxima. A inteligência artificial pode ser aplicada em todos os tipos de indústria? Pode, com certeza. Todo e qualquer tipo de indústria e qualquer tipo de atividade. Inteligência artificial não cabe só numa mineradora, onde você já tem caminhões fora de estrada, aqueles super, hiper, mega caminhões, trabalhando sem motorista, né, com inteligência artificial funcionando. Ela também pode ser aplicada no ar-condicionado de um shopping center, né, que a acumulação de dados faz uma série de leituras e vai te permitir fazer a operação e manutenção desses ativos de acordo com o histórico e com toda uma acumulação de informações. Sendo que, né, não importa a idade, não importa a idade do ativo. Né? Por quê? Porque tudo aquilo que já existe, com a acumulação das informações, a inteligência artificial regenerativa vai te dar uma mão na roda, um grande acréscimo de resultados. Algumas empresas já estão fazendo excelente uso da inteligência artificial para rever seus planos de manutenção e fazer uma análise crítica da gestão de riscos de seus ativos. Não importa qual seja o tipo e tamanho da indústria. Vamos lá, próxima pergunta. Bom, como começar a implementar a inteligência artificial na manutenção da minha empresa? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Acho que um pouco mais do que $1 milhão. A implementação da inteligência artificial não pode ser uma iniciativa de um único setor. Já falei isso durante a nossa conversa aqui, apresentando os dados da pesquisa. Por quê? Porque se um setor único e tão somente tem esse tipo de visualização, quando chegar na hora da interseção, da interoperabilidade, aliás, essa é uma palestra que eu vou fazer no Congresso Brasileiro de Manutenção, a interoperabilidade for chamada para acontecer com os acordos de nível de serviço dos diversos processos e setores, um vai ter e o outro não vai ter. E aí, como é que fica? Então, a implementação da inteligência artificial na manutenção pode e até deve ser alvo da iniciativa de quem está no comando da manutenção, mas é preciso que isso esteja espraiado pela empresa como um todo. Senão, o resultado vai ser pífio. Eu sempre uso nas minhas palestras e nas minhas apresentações que a gente não pode ser mais realista do que o rei. Né? Se a empresa não quer, não interessa, se a alta gestão não está interessada em melhorar, não está interessada em inovar, vai ser muito difícil que os setores que estão hierarquicamente abaixo consigam ter sucesso nas suas iniciativas. Às vezes até pela demonstração, né? Não quero desanimar ninguém, mas às vezes por uma demonstração de um bom resultado, você consiga convencer o pessoal. Mas aí é outra história, né? Um bom marketing daquilo que a gente faz. O bom profissional, a dica aqui entre nós, o bom profissional é aquele que não só faz, mas faz todo mundo saber que fez. Próxima pergunta. Existe alguma regulamentação em relação ao uso da inteligência artificial na manutenção?
Não, não. Por enquanto, não. A inteligência artificial ela está sendo alvo de regulamentação já na Comunidade Econômica Europeia, e alguns países estão estabelecendo os chamados limites de atuação da inteligência artificial, que está ligada à palavrinha chamada compliance, que está dentro do G do ESG, Environment, Social and Governance, que tem uma partezinha chamada compliance, e o compliance é onde entra a inteligência artificial e a atividade, inclusive na manutenção. Então, essa regulamentação em relação ao uso da inteligência artificial, ela está acontecendo porque, em relação a essa tecnologia, os nossos governos, as nossas entidades nacionais e supranacionais estão indo a reboque, né? A tecnologia veio antes e agora, como é que fazemos? Isso, inclusive, está ligado a aspectos da famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, mas, por enquanto, não existe regulamentação. Pode ir usando, pode ir experimentando, aconselho que se faça isso, mas sempre registrando todos os passos em que isso está acontecendo, porque se você tiver que dar 1 ou 2 ou 3 passos atrás, você saber onde é que foi que o negócio ficou. Em todo e qualquer caminho é sempre bom marcar por onde a gente está passando. Pode ser que eu precise voltar, né? Qual a próxima pergunta? Bom, além de gerir pessoas, como se preparar para gerir todas essas tecnologias enquanto gestor de manutenção? Olha, temos, né, nas nossas redes sociais profissionais de todas as idades, de todas as formações, de todas as origens. Isso é muito bom, essa diversidade me encanta. E eu diria para você que é o seguinte, que eu aprendi na escola de engenharia, lá no século passado, quando me formei em engenharia elétrica, que o bom engenheiro não é aquele que sabe tudo. O bom engenheiro é aquele que sabe onde está a boa informação para que ele possa fazer o trabalho dele. E no caso da manutenção, no caso da gestão de ativos, no caso da gestão empresarial, é isso aí, né? Como se a gente, para fazer o nosso trabalho, como é que a gente vai assimilar todas essas tecnologias enquanto gestor? Como gestor, não só da manutenção. Eu diria que experimentando. A curiosidade, né? A experimentação, a curiosidade é que faz o bom gerente, na minha visão. Por quê? Porque ele está sempre propício, está sempre aberto a experimentar, a visitar, conhecer, entender e aplicar ou não as tecnologias que vão surgindo no caminho. Muitos anos atrás, uma das primeiras palestras que eu fui assistir com um amigo meu, um profissional fantástico, porque tem uma grande admiração, e falávamos sobre certificações. Era sobre as primeiras certificações da ISO 9000. E ele me disse: Isso é moda. Isso é moda, isso vai passar. Então, mesmo um grande profissional com uma grande experiência, ele usando o que ele tinha de experiência, né, do seu passado, ele achou que aquela situação, aquela questão da modelagem, dos padrões, da standardização dos processos gerenciais era algo que não ia pegar. E estava, obviamente, redondamente enganado. Então, a gente tem que ter essa visão também. Inteligência artificial não significa que a gente vai acertar da primeira vez e nem que vai acertar todas. Mas o mais importante é não deixar de experimentar e aprender e se informar sobre o assunto. Ignorar que existe simplesmente é a morte profissional e empresarial. Bom, vamos à última pergunta, porque não queremos estourar o tempo e nem a paciência do pessoal. Qual é a última pergunta? Temos mais uma pergunta ou não? Chegou aqui pelo nosso chat interno de acabamos as perguntas. Ó, encerrando aqui o nosso webinar, né? O que eu quero deixar de mensagem é o seguinte: a inteligência artificial, o tema desse nosso webinar de hoje, é algo que veio para ficar. A inteligência artificial não vai pedir dá licença, bater na nossa porta, se apresentar
e dizer que quer fazer isso ou fazer aquilo. Ela simplesmente chegou, ela chegou através dos nossos celulares, chegou nos nossos automóveis, ela chegou nos aviões, nos controles da energia elétrica, só não chegou no clima, né, por enquanto, em que nós estamos sofrendo bastante. Mas a inteligência artificial, ela é criada pelos seres humanos para trazer melhoria, né, essa é a intenção sempre, de tudo aquilo que a gente faz. Então, minha recomendação, né, vimos todos os números, mas minha recomendação final nesse webinar sobre inteligência artificial é: faça o seu exercício e veja também, daquela levantada, uma espiadinha no terreno do vizinho para ver o que o vizinho anda fazendo, porque é através do benchmark, da verificação de mercado, que a gente cresce. Participe dos fóruns de discussão, esteja atento e faça uma discussão interna na sua empresa, no seu setor, sobre a inteligência artificial e a melhor aplicabilidade. Não podemos ter medo da inteligência artificial, porque essa né, a primeira condição de uma derrota é quando você tem medo e quando você procura evitar aquilo que você acha que pode ser o seu inimigo. Eu particularmente acho que a inteligência artificial vai nos trazer muitos ganhos. Muita coisa podemos usufruir disso aí. Bom, amigos, muito obrigado, amigos e amigas, muito obrigado por terem estado comigo até esse final de webinar. Eu sou Paulo Walter e eu quero agradecer a Fractal o espaço aqui, né, destinado, todo o apoio que recebo do pessoal do marketing, pessoal de vendas, pessoal do corporativo, porque a difusão das informações já é um grande serviço e isso favorece a todos nós. Muito obrigado, até a próxima.